aí só para confirmar aí contigo, né? A nossa aula, nosso tema é corrente elétrica, né? E aí o que é que a gente logo pensa quando fala de corrente elétrica, né, de eletricidade, né? A gente sempre pensa em raios, né? A gente pensa em tempestade, em choque, né? E também, né, a corrente elétrica ela tem a ver com o funcionamento dos aparelhos. A gente vai guardar logo de prima logo essa informação. A corrente elétrica ela é responsável pelo funcionamento dos aparelhos elétricos. Isso aí já guarda para poder entender lá na frente, né? E a gente vai ver aos poucos aí, né, que a corrente ela segue um caminho, né? Ela segue um fluxo. Você já deve ter visto, por exemplo, que quando a gente liga um aparelho, a bateria, né? Você que gosta de mexer com carro, né? Conserto de carro, quando a gente pega um aparelho que usa pilha, né? Ele tem um lado certo para você deixar a pilha no espaço dela e fazer funcionar o aparelho. Se você inverter, dá errado e pode até queimar o aparelho, né? Isso por quê? Porque a corrente elétrica ela segue um caminho, né? Ela segue um fluxo, né? E também tem o que a gente hoje guarda, né, como informação que a corrente elétrica, né, ela tem a ver com a eletricidade, né? Se a corrente elétrica não tivesse sido lidada, funcionando, hoje a gente não teria todas essas maravilhas que a internet, a energia nos favorece, né? Já imaginou nós sem a eletricidade, né? Nós sem esse fenômeno que fez nós avançarmos, né? A nossa civilização hoje considerada moderna, ela avançou bastante por conta da eletricidade. Hoje nós temos outra virada, né, da questão envolvendo a internet, mas se não houver eletricidade, a internet também não funciona, né? E aí só para guardar, para relembrar o que a gente já viu desde o primeiro semestre, né, que a eletricidade é uma forma de energia, resultado das cargas elétricas, né? E aí, segundo, né, o que nós podemos pensar, né, tanto a teoria da eletricidade como o efeito dela é o que mais completa as nossas teorias científicas envolvendo a eletricidade, né? Sem ela, a gente não teria motores, geradores, telefone, rádio, né, raio-x, computador, sistema de energia nuclear, tudo baseado no que veio a eletricidade e na necessidade de criar outras formas de energia, né? E a corrente elétrica está lá dentro da eletrodinâmica. Ela estuda as correntes elétricas, as suas causas e os seus efeitos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os seus efeitos, algumas características dela, né? As causas e depois, mais à frente, a gente vai pegar a parte que envolve cálculo, né? E a corrente elétrica, no caso aí, para nós, sem ela, né? Nós não teríamos aí o efeito da eletricidade. Ela tem um papel muito importante no nosso dia a dia, né? E o que é a corrente elétrica, né? A corrente elétrica é um movimento que ocorre numa direção, num sentido, conforme eu mostrei naquela imagem lá da pilha, né? Ela tem um caminho a seguir, mas ela depende de um condutor, né? E que condutores são esses, né? Existem aí dois grandes grupos, né? Que são os isolantes e os condutores, que a gente viu um pouquinho lá no primeiro semestre, né? Os condutores geralmente são materiais sólidos, à exceção da água, né? E os isolantes são os materiais que não deixam a carga elétrica passar, né? Só para repetir, né? Condutor metálico, ele apresenta elétrons livres, aqui está uma identificação, né? Ele facilita justamente a mobilidade desses elétrons. Aí existem alguns casos em que também é possível conduzir eletricidade. Acho que quem assiste um pouquinho lá quem acompanha, quem viu ano passado a química, né, viu alguns casos que a gente chama de solução eletrolítica, em que você mistura alguns elementos e faz com que a eletricidade surja. Talvez tu deva lembrar de uma experiência que talvez exista, né, deve ter visto aí pela internet ou mesmo nos livros, uma experiência que pega limão, água e sal, ou então a batata e fios, né? E que aquela solução consegue gerar um pouco de eletricidade, né? E também existem os gases ionizados, né? Que eles conseguem transportar carga elétrica, mas isso numa menor quantidade, né? Aí para relembrar, né?
Os condutores elétricos, né, são aqueles que conseguem passar grande quantidade de elétrons, né? E os materiais isolantes, eles não possuem essa propriedade, eles não conseguem fazer isso, né? Aí, para facilitar aqui o entendimento, né? Professor, o condutor elétrico metal, né? Por exemplo, né? Quando você liga uma pilha, um fio elétrico, e acho que tu que trabalha mexe com a parte de motor, né? Tem um local lá, um espaço, não sei se é dínamo, em que ele enrola fios, né? E que ali também ele favorece a carga elétrica do carro, da moto, né? E sem ela, né? Não seria possível fazer a condução de forma mais correta. Ele perderia muita carga, né? E em geral, né? Esses metais, todos eles são bons condutores, né? Os principais é a prata e o cobre, né? Tu vê aí a maioria dos elementos que eles usam, né, nos circuitos elétricos. Os mais antigos usavam muito cobre. Hoje tem a questão da prata, tem a questão do alumínio, né, que você vê utilizado nos fios de alta tensão, né? Por quê? Porque eles apresentam uma maior condutividade elétrica. E aí, por exemplo, a prata e o cobre, né, eles são usados na sua maioria. E a prata também faz parte lá da composição do cobre. Acaba facilitando, né? Hoje a maioria é o cobre. Aí tem outros tipos de condutores, né? Solução eletrolítica, né? Os animais, por exemplo, nós também nos incluímos, né? Nós temos sais em nossa composição e por conta de nossa composição, por exemplo, nós humanos, né? De 70 a 85%, nós somos solução líquida, né? E tem as misturas envolvidas com sal. E aí nós também sofremos um impacto muito grande envolvendo a eletricidade, né? Talvez tu te lembre da cena do filme, do desenho, daquela série do Chaves, né? Tem aquele capítulo lá em que um pega no fio elétrico, aí depois vem outro e pega, e no final tá todo mundo se rebolando, né? Todo mundo se remexendo e levando um choque, né? Por quê, né? Porque nós, corpo humano, ao contato com a corrente elétrica, favorecemos a condução. E aí cada pessoa que toca acaba sofrendo também esse efeito da corrente, né? Que é o choque. Material isolante, né? Para lembrar alguns, né? Tem a madeira e tem o vidro, né? Relembrando aí os materiais que não conseguem, não deixam passar a eletricidade. Tem a borracha, tem o plástico, né? Tem o couro, né? Mas alguns usuais são esses aí, o vidro e a madeira, né? Outro, né? Para relembrar, né? Professor, mas aí, né? Você precisa de alguns utensílios que tem o metal, né? Algumas ferramentas que você utiliza, elas têm um revestimento de plástico justamente para proteger, né? Chave de fenda, teste de corrente, alicate, né? Você tem ali a luvazinha, o manuseio de plástico, para evitar que quando você use o toque na corrente, você sofra o choque, né? E as soluções eletrolíticas, né, elas são a mistura de água, né, a mistura de sal, a mistura de outra substância que favoreça a condução dos íons, né? Condução dos elétrons, né? Que aí chamam de íons livres. Nós, por exemplo, quando tomamos refrigerante, né? Entrando lá para a parte da biologia, a gente libera, né? Acaba tendo mais íons livres do que se a gente tivesse só ingerindo água ou suco, né? E aí, para normalizar isso, demora um certo tempo, né? Só uma informação, né? No caso aí de outro caso, né, de solução eletrolítica, né, a sal e água, né, a mistura de sal e água faz com que aumente a quantidade de íons livres, né? Já porque, né, entrando lá para a química, porque o sal é uma substância iônica, né? E aí vai fazer com que, se você ligar o fio lá, né, uma lâmpada de pequena amperagem, né, 1 ampere, 2 amperes, e acaba podendo ser ligada, né? Na internet você às vezes encontra esse tipo de experiência demonstrando isso. Os animais, né? Aí inclui também nós, seres humanos, né? Nós não somos imunes à corrente elétrica, né? Tanto eles, animais, como nós somos condutores de eletricidade, porque a gente tem elétrons livres em toda a nossa superfície. Não existe um lugar em que nós não possamos sentir
a corrente, ou sentir o choque, né? Por exemplo. Né? Não existe, eu vou pegar o choque aqui, mas só pego o choque pelo pé, pela mão. Qualquer parte do corpo que tocar em um local sem um tipo de proteção na corrente vai favorecer com que pegue choque, né? E às vezes, por exemplo, a gente assiste algumas reportagens que fala do gado que se aproximou lá da cerca elétrica e morreu, né, através do choque, ou recebeu descarga elétrica num raio de uma tempestade, né? E qual é a causa da corrente elétrica? Por que que isso acontece, né? Depois a gente vai até aprofundar mais sobre isso, né? Isso tem a ver com uma diferença de potencial. Como assim? Eu, Isaac, a pessoa, possui um potencial elétrico e a corrente lá, a eletricidade, possui outro tipo de corrente. Nós somos componentes diferentes. Quando um se encontra com o outro, vai favorecer com que a corrente continue. E como é que ela faz? Ela passa do maior para o menor. Guarda essa informação. A corrente ela passa do que tem maior quantidade para o menor. Por exemplo, 220 passa para um de 5 volts. Um de 1500 passa para de 1200. O de 1200 passa para 200. Né? Quem acompanha, tu que talvez entenda um pouquinho, né? A gente tem aí a rede elétrica no geral, bem grande, né? A hidrelétrica. O que é que ela faz? Ela produz uma quantidade enorme de energia, que a gente chama de megawatt. Essa quantidade de megawatt é distribuída para outros locais, que são as subestações. Nas subestações elas recebem uma quantidade e dali elas distribuem para os postes e para as residências. Dentro das residências nós temos as tomadas e ali você tem a corrente de divide. E aí quem foi que já não passou por isso, né? Você ter vários aparelhos ligados em casa e de repente algum ter problema de funcionamento ou então a energia oscilar, né? A energia ficar piscando, porque você está colocando uma sobrecarga de necessidade de uma tensão que não é suficiente para fazer funcionar. E tem aqueles casos dos aparelhos que são limitados. Tem o que é de 110 e tem o que é de 220. Quando você liga o de 110 no de 220, se ele é 110, ele precisava só de 110, o 220 é mais, ele vai queimar. Agora, se você liga o de 220 numa tensão de 110, ele não vai ter energia suficiente para funcionar. De novo, quando oscila aí a energia, nós temos às vezes um mau funcionamento do aparelho, né? E às vezes vem o retorno, né? Que aí é onde talvez alguns aparelhos acabem queimando, né? Quando ele dá a descarga voltando, às vezes ele vem tão forte, tão rápido, que os aparelhos que estão ligados na tomada acabam queimando, né? Aí qual é o conselho que a gente dá? Tá utilizando a energia, mas ali está oscilando muito, está indo e voltando a energia, que é que a mãe da gente, sabiamente, sem conhecer, mas ela diz, olha, meu filho, desligue da tomada, tu vai queimar o aparelho. É para isso mesmo, para evitar que o aparelho não se queime, né? Mesmo com pouco conhecimento, talvez, que ela não possua da ideia de eletricidade, mas ela sabe que o aparelho corre risco, né? E aí nesse vai e volta de energia, a gente pode acabar perdendo o aparelho eletrônico que está lá ligado na tomada, né? Então o conselho é retirar da tomada, né? E uma informaçãozinha, né, para acrescentar, né? No caso dos condutores sólidos, que é o que a gente estava sempre tratando aqui, né? Os elétrons eles se deslocam do menor, né, para o maior, né? Você depois vai ver essa questão aí, né? Do menor potencial para o maior potencial. Depois a gente vai tratar dessa nomenclatura e desse entendimento mais fácil, né? E aí vem um exemplo que eu citei para ti, ó. Citei para vocês. É a questão da solução eletrolítica, da experiência de você fazer misturas e ligar um fio a uma lâmpada de pequena amperagem. E aí quando você faz isso, né, ele vai deslocar, né, os íons para poder fazer com que essa lâmpada acenda, né? Por um caso aí, né, você pode fazer isso, né, com a solução eletrolítica. Mas já pensou tentar fazer essa experiência com os dois fios ligados, vindo direto da corrente elétrica, 220 volts?
não dá, né? É meio perigoso. Não é bom, não é interessante você arriscar com esse tipo de experiência, né? Sai melhor fazer com cargas pequenas, né? Até uma vez eu vi um aluno, professor, por que você não faz essa experiência com o fio ligado direto da tomada ali, né? É mais fácil, dá para acender uma lâmpada maior. Aí eu disse, você quer ficar segurando o fio, né? Ninguém quer passar por essa situação perigosa, né? Mas, né, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Também pede que quando for manusear a eletricidade, com fio, né? O pessoal que vai fazer manutenção em casa, desliga a chave geral para que não aconteça acidentes, né? E deixa eu ver, essa parte aqui, depois a gente vai tratar, né? Pronto. E para finalizar, né, para a gente concluir, né, uma das coisas que você deve perceber é o seguinte, que para a corrente elétrica ficar ali mantida no tempo, ela precisa estar ligada, né? Ela precisa ter as potências das extremidades ligadas. Quando você tem só a pilha, só a bateria separada, ela não está gerando energia, né? Ela, para transportar, ela precisa de um recipiente, né? Ou, no caso aí para nós, no nosso dia a dia, tem que ter ali a tomada, a chave geral para poder fazer funcionar, né? Isso ali é através, que a gente chama de corrente contínua, né? Ela fica ali mantendo a continuidade da energia, né? Pronto. E aí eu acho que aqui a gente conclui a apresentação, viu?